Olá, estudantes do ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula de Laboratório de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com a reciclagem do papel. Os objetivos da nossa aula são propor uma atividade prática demonstrando como podemos reciclar o papel que utilizamos, visando minimizar os impactos socioambientais. Você pode reciclar jornal velho e outros tipos de revistas e papéis que você tem em casa. E vamos trabalhar as características dos materiais, bem como os processos pelos quais eles podem passar ao longo do seu ciclo de vida, vamos dizer assim. Eles vão se formar, ele veio a partir da árvore, celulose da árvore foi moldado nesse formato do papel, teve todo o trabalho com a escrita e tal, e nós vamos reciclar, vamos refazer esse processo de formação do papel. E como que isso ocorre, a gente vai comentar hoje então. Vamos aprender um método caseiro para a reciclagem do papel, vamos testar ele e conferir a sua qualidade, ver se é relativamente bom, se serve para a gente escrever, fazer algumas anotações, enfim. E vamos relacionar os ciclos dos materiais e a produção do lixo. Então, é isso que a gente está comentando. O ciclo de um material é ele ser produzido, nós utilizarmos ele e descartarmos. Então, que a gente pode prolongar esse ciclo do material, reduzindo a produção do lixo. E é isso que a gente quer fazer, prolongar o ciclo do jornal, do papel. A gente vai reutilizar ele para fazer um outro papel. E esse papel fica interessante para você fazer um quadro, fazer uma apresentação ou utilizar como uma cartolina, dependendo do tamanho das formas que você utilizar, você vai conseguir papéis com tamanhos diferentes. Os materiais, uma bacia ou uma assadeira, a gente vai utilizar uma assadeira, uma forma, uma peneira plana com dimensões menores do que a bacia. A peneira que eu utilizei, eu fiz uma peneira com palitinho de churrasco e um esses panos de louça velho que não usava mais, recortei ele e utilizei ele para fazer a nossa peneira. Existem outros que são melhores, outros tecidos, quanto menor os poros do tecido, melhor vai ser para fazer o papel, ele vai ficar mais plano, mais fácil de escrever e, enfim, de secar também. Uma colher de chá, a gente vai utilizar, trouxe aqui a colherinha de chá, amido de milho, 3 folhas de jornal e 750 ml de água. Então, os materiais são super simples. O que vai demandar um pouco mais é o tempo. Então, a gente precisa de um tempo um pouco longo para fazer os papéis, mas vamos explicar o passo a passo. Qual é o procedimento? Picar 2 folhas de jornal, deixar na bacia e acrescentar água e deixar de repouso de um dia para o outro. Então, vamos para o primeiro passo. Nós vamos pegar uma folha de jornal, cortamos ela em pedaços pequenos. E vai cortando cada vez, sempre pedaços pequenos, cada vez menores. Por que não pode ser pedaços grandes? Porque depois vai ter um processo onde a gente vai precisar utilizar o liquidificador. E nesse processo de utilizar o liquidificador, se você tiver pedaços muito grandes de papel, vai comprometer o funcionamento do teu liquidificador, ele vai ficar pesado, não vai funcionar. Enfim, como nós temos um tempo reduzido, eu já trouxe ele prontinho, picadinho ali, mas agora eu vou demonstrar para vocês essa primeira parte. Agora a gente picou o jornal aqui, bonito, as 2 folhas, a gente vai acrescentar água até cobrir esse jornal. Então vamos acrescentar água. Ali nos nossos materiais pedia 750 ml de água, mas não precisa ser exatos 750 ml. A gente vai colocar um pouco mais, um pouco menos, até cobrir o jornal. Cobriu o jornal, você vai
reservar num canto da sua casa, vai deixar de um dia para o outro ou 2 dias ali e ele vai estar suficiente para você utilizar. Aí nós vamos pegar esse papel no dia seguinte e vamos bater ele no liquidificador com um pouco mais de água de preferência. Então você vai colocar um pouco mais de água, tirar essas folhas, tritura no liquidificador, acrescenta 4 colheres de chá de amido de milho e mais um pouco de água para ele ficar bem líquido. Então eu trouxe aqui um frasco com o papel que eu já piquei no liquidificador. Ele fica um pouco pastoso, um líquido mais pastoso. Piquei aqui. Esse eu só não acrescentei o amido de milho, mas a gente acrescenta o amido de milho aqui. 4 colheres de chá. Vamos misturar. Ele vai ficar com uma coloração bem mais clara. Certo? E aí viria o próximo passo. O próximo passo vai ser colocar a nossa peneira, mexer dentro dessa solução de água com os restos das folhas do papel, do jornal, deixa secar essa folha de um dia para o outro, 2 dias. Como em São Bento a gente está no inverno, um clima muito úmido, eu coloquei ele, passou o final de semana secando e ele não conseguiu secar bem. Então eu utilizei do forno elétrico para ele terminar de secar, deixei lá uns minutinhos e ele terminou de secar. Agora, antes da gente fazer esse processo de colocar ali dentro, vamos tentar tirar essa folha da nossa peneira para ver como que ela ficou, qual a textura dela, qual que é o aspecto, se a gente pode utilizar essa folha ou não. É um processo que tem que ser cuidadoso, porque fica um pouco sensível no começo para você iniciar a parte de tirar, mas depois ela já fica mais resistente. Para começar a retirar, eu comecei com uma faca, então eu fiz um leve cortezinho com a faca só para cortar o papel e ele ter uma área maior de contato, senão ele iria se rasgar, igual quando a gente tem uma fita crepe e ela está um pedacinho lascado, você tenta puxar aquele pedacinho, quando você vê está 2 voltas já com você metade do rolo da fita ali só e não consegue tirar um pedaço inteiro da fita. Então, aqui o processo tem que ser um processo lento, devagar. Aqui, ó, legal. Ele fica assim mesmo. Seria interessante a gente realizar um corte dele. Quanto maior a nossa peneira, nosso pano que a gente for utilizar e também as bacias, maior vai ser o resultado final, o papel final. No meu caso, eu fiz uma peneira de
uns 15 centímetros por 20, então o papel sai relativamente pequeno. E eu aparentemente não sou muito bom de corte, pelo menos um corte reto, então está um pouco torto, bem torto o nosso papel reciclado. Assim, a parte de cima ela fica um pouco mais, com uma textura maior, ela acumula mais papel, quando seca ela fica mais rugosa, difícil de escrever, admito, mas na parte que ela fica em contato com o pano, com a nossa peneira ali, ela vai ficar mais lisa, um aspecto mais liso e melhor de você escrever nele. Quanto mais esticado você fizer a sua peneira, que o pano ele não tenha ondulações, ele fique bem lisinho, bem esticadinho, melhor vai ser o resultado final. E assim, nós temos um papel reciclado, papel que a gente pode utilizar para fazer um trabalho, ia ser legal. Vou fazer um trabalho na escola sobre meio ambiente, sobre reciclagem. Faz um trabalho desse, leva para o professor, eu acredito que ele vai achar muito legal. Você pode dobrar o papel, temos a capacidade de dobrar. Como nos outros papéis ele vai ficar uma marquinha, mas ainda assim ela não é uma grande marca, ela não vai rachar, trincar o teu papel e pode sim ser utilizado. Agora que a gente já utilizou a peneira, vamos mostrar aquele passo que ficou faltando. Você vai pegar a tua peneira, vai colocar ela na bacia com água, com o amido de milho e com o jornal triturado, batido no liquidificador. Você vai mexer essa água. O objetivo é fazer com que os pedacinhos de papel que estão ali, eles vão ficar em cima da peneira. Não todo o papel, mas parte dele vai subir na peneira. Aí você vai retirar ele com cuidado, a tua peneira com cuidado. Espalha um pouco o papel que tem, deixa escorrer a água. E reserva num local arejado, que tenha luz solar de preferência, para ele evaporar a água que ficou e ficar apenas o papel, como a gente trabalhou aqui. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula, então, de reciclagem do papel. Espero que vocês tenham gostado dela. Façam em casa, experimentem, testem. Outras coisas que vocês podem colocar são pétalas de flores para secar junto no papel. Vocês podem colocar pedacinhos de tecido, sabe? Você desfia um pedacinho de tecido e ele fica com o aspecto de uns fiozinhos no meio do papel. Vocês podem inventar e trabalhar com essa característica da reciclagem de papel de várias maneiras. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nos vemos na nossa próxima aula.